Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, tá certo? Vamos lá. Nesse vídeo de hoje, a gente vai mostrar aqui para vocês, tá? O passo a passo de uma instalação de menu aéreo, né? Muita gente tem dúvida, né? Pergunta bastante sobre como que a gente faz as instalações aí de menus aéreos. Então, nesse vídeo, a gente vai mostrar para vocês como é feita esse tipo de instalação de menu aéreo na loja, que é absurdamente vendedor, tá? Essa loja que a gente usou aqui para fazer essa demonstração é uma loja mista, tá? É uma loja mais sorvetes com batates, né? É um tipo de loja que está abrindo bastante ultimamente, tem aberto muitas lojas dessa, né? Mais sorvetes com batates. É o que a gente chama de operação mista, né? Então tá aí, ó, o menuzão aéreo. É sensacional esse tipo de menu, é extremamente vendedor, né? A loja fica com aquela cara de McDonald's, sabe? Aquela cara de produto classe A de shopping. O produto é classe A, né? Quem conhece o produto sabe que é classe A, mas você consegue vender isso na rua só na apresentação da loja. Então as pessoas não têm dúvida de qual é o tipo de operação que você tem só de ver a loja dessa forma. Então vamos lá, pessoal. Não, o primeiro passo são as medições, né? A gente precisa medir tudo certinho, né? Olhar aí quanto mede de parede a parede. Então é um trabalho que tem que ser feito com paciência, com bastante atenção, né? Para que você não erre aí nas questões de nível, né? De medida de altura e a medida da barra que você vai precisar para instalar, tá? O seu menu aéreo. Então, ó, nesse momento aí, a gente está medindo a altura, né? A altura que o menu vai ficar do chão, tá certo? Então, você tem que imaginar sempre aí uma altura onde a base do painel do menu, ele fique numa altura onde as pessoas não batam a cabeça, né? Ele precisa ficar o mais baixo possível, mas ele precisa ficar numa altura que as pessoas não batam a cabeça. Essa é a barra, gente. Essa barra é um tubo galvanizado, tá certo? É um tubo galvanizado 60-40. Então ele tem 6 centímetros por 40 centímetros na parede 1,11, tá? Então a parede, a grossura ali, a espessura da chapa do ferro é 1,11. E é um tubo galvanizado de 60 por 40, tá? 60 por 40 é 6 centímetros por 4 centímetros. Aí eles estão fazendo a marcação, tá? De parede a parede, quanto deu. E aí vai cortar o tubo. Depois de feita aí essa marcação de parede a parede, aí o tubo vai ser cortado deixando 10 centímetros de cada lado. Por exemplo, vamos supor que ficou 5 metros de parede a parede. Tá? Então você vai cortar o tubo com 5,20. Né? Por que 5,20? Porque você precisa de 10 centímetros de cada lado sobrando para você dobrar e fazer uma orelha. Né? Você vai fazer uma orelha no próprio tubo galvanizado, na própria barra. Né? Essa barra a gente chama de eixo do menu aéreo, tá certo? Então, nessa própria barra, você vai, em vez de colocar uma cantoneira, algum tipo de coisa assim, você vai fazer a orelha que vai parafusar, né, esse eixo na parede, você vai fazer ela na mesma barra. Isso vai deixar a estrutura muito mais firme, tá? E muito mais segura, tá certo? Então aí, ó, o Eduardo está cortando aí o tubo, né? Aí, ó, esse corte que ele está fazendo já é para deixar a orelha. Então ele não vai cortar os 4 cantos, ele vai cortar 3 cantos, né? E depois vai tirar a partezinha que vai ficar como se fosse um U, né? Como se fosse um trilho. Aí ele vai tirar essa parte e vai sobrar só a orelha para ser dobrada e furada, né? Para que possa ser chumbada ali, né? Fixada na parede. Como a gente está vendo aí, ó, o Eduardo está cortando, já cortou as laterais, agora ele vai tirar a parte que não interessa, tá? Essa parte aí que não interessa do tubo, ele vai tirar e vai ficar só a orelha. Aí essa orelha ela é dobrada e ela é furada. São feitos 2 furos nessa orelha, tá bom? Por que 2 furos? Um furo para fixa no local, para fixar a barra no local, fixar o eixo, e o outro furo é para definir o ângulo, né? Como é um menu aéreo, geralmente ele não pode ficar reto,
né, de um ponto de vista retinho. Ele tem que ter um ângulo, né, ele tem que ter uma pequena inclinação para que as pessoas consigam enxergar o menu do jeito certo. Tá vendo aí, ó? Agora o Eduardo está dobrando essa orelha aí, tá? Essa orelha do tubo. Então a gente já tem aí a peça necessária para fixar, né, esse eixo, para fixar o tubo galvanizado 60-40 dos dois lados aí da parede. Tá vendo? Ó? A orelha é furada, são feitos 2 furos. Tá? O furo de baixo ele vai fixar a peça, né? Primeiro fixa a peça no local e depois o furo de cima você vai furar direto na orelha ali para definir a inclinação. Tá certo? Então aí, eles estão levando o tubo para o lugar, né? Colocando o tubo no lugar para fazer a marcação e furar. Olha lá. Ó. Nivela, dando tudo certinho, aí faz a marcação, né? Usa uma caneta, um lápis de obra, alguma coisa para fazer essa marcação. Olha lá, fez a marcação de um lado, aí depois faz a marcação de outro e fura. Tá vendo? Ó, fura de um lado, fura do outro. Depois de furado, aí vai colocar a bucha, né? Colocou a bucha, aí volta a barra para o lugar e faz a primeira fixação, né? Só para a barra, para o eixo já estar no lugar, né? Porque aí depois do eixo no lugar, só vai ser necessário mesmo definir a inclinação, né? A inclinação dos painéis, a inclinação do menu. Aí vai parafusar, vai fixar. Nesse primeiro momento, nem precisa dar todo o aperto, né? Você vê aí o Eduardo está parafusando. Nesse primeiro momento, nem precisa dar todo o aperto. É só mesmo para fixar a barra. Aí agora você vai definir a inclinação. Ó. Nesse caso aí já definiu e já furou. Aí agora sim vai parafusar as duas peças para valer. Aí. Dando aperto, né? Dando pressão. A barra fica bem fixada, né? De parede a parede. Então, 2 parafusos são suficientes para fixar ela no lugar, tá? Porque o peso que vai ser é muito leve, né? Aí os parafusos, o que você vai precisar basicamente para fixar aí os painéis nessa barra, você vai precisar de parafuso autobrocante e essas cantoneirinhas, tá vendo? Essas cantoneirinhas em L com 4 furos, ó. Então você vai pegar essas cantoneirinhas douradas aí, elas servem para você fixar o painel, que é esse daí, ó. Tá vendo? Aí ele está desembalando o painel. Aí você vai pegar, por exemplo, um painel para servir de molde ali. Nesse caso aí, o menu aéreo é da parte do Batates, né? Então os painéis, os menus Batates, eles têm 1 metro por 50 centímetros. Aí você vai medir, colocar ali no eixo para ver mais ou menos onde ele ficaria. Depois você vai medir no próprio painel, tá? Onde vai colocar ali a cantoneira em L, tá? Para fixar cada painel, né? Aí na barra, né? No eixo. Então aí, ó, fixou, fez a marcação certinha. Agora você vai parafusar essas cantoneiras no painel, tá? No menu cristal. Então ali, ó, parafusou com esses parafusos autobrocantes, né? Parafusou, fixou. Aí você vai fazer isso, né, em todos os painéis, né? Nesse caso aí, no caso dessa loja, são 4 painéis. Então são 4 metros de painel. Cada painel tem 1 metro por 50, nesse caso aí. E aí, então, são 4 metros de painel. É um menu aéreo de 4 metros. É um grande impacto, tá? Para qualquer loja. Então, ó, fixou as cantoneiras no painel. Aí você vai repetir essa operação aí, fixando cantoneiras em todos os painéis. No lugar certinho, conforme você já marcou. Tá certo? E aí, pronto. Fixou ali em todos, aí vai partir para colocar. Aí você vai pegar o painel. Na sequência, tá? Todos os painéis de todas as lojas, eles têm uma sequência. Eles têm uma sequência lógica para funcionar na hierarquia de comunicação visual de venda da loja. Tá? Então você vai aí fixar o painel no eixo na sequência certa. Tá? Então é bom respeitar a vídeo projeto, né? O projeto que você recebeu da sua loja tem lá toda a hierarquia de comunicação de venda da loja. Então você sabe onde tem que ser instalado cada painel. E no caso do menu aéreo, você tem a sequência aí dos painéis. Agora o próximo passo é fazer a fixação dos painéis, tá? Então vai medir ali quanto sobra de cada lado.
Como são, nesse caso aí, são 4 painéis, né? Então 4 painéis vai dar 4 metros. Então vê quanto vai sobrar de cada lado, de acordo com a medida total aí, né? Para deixar ali o espacinho. Aí é só fazer a fixação desses painéis, né? É só colocar ali por cima, ó, parafusar, sempre com o parafuso autobrocante, que ele vai fixar bem, né? Vai fixar bem aí nessa barra. Ó, todos os menus eles são fixados dessa forma, tá certo? Então, ó, depois de todos os menus fixados, então você vai ter, nesse caso aí, ó, 4 metros de menu. Aí você vai juntar ali, fixar um menu no outro, né, pela parte de baixo ali com cantoneiras, com essas cantoneiras de metalon, tá? Pode ser essa cantoneira de metalon ou algum outro tipo de cantoneira aí que você encontre na sua região, tá? Mas o importante é fixar um menu no outro, igual está sendo feito aí, ó. Tá vendo? Então fixa um menu no outro para que eles fiquem como se fosse uma peça só, tá? Isso é importante, é para que eles fiquem como se fosse uma peça só. Ele vai ficar mais firme, né? E ele vai ter mais estrutura, ele vai ficar um menu mais estruturado, tá certo? Então aí é simples, ó, fixou um no outro usando essas cantoneiras de metalon ou algum outro tipo de cantoneira, né, que seja fácil de acomodar aí, juntando um menu cristal no outro. É só fazer a fixação também com esses parafusos autobrocantes e o menu vai estar prontinho. Depois, se for essas cantoneiras de metalon, aí é só pintar elas com spray, tá? Então você pode pintar essas cantoneiras com spray antes de tirar as películas dos cristais, né? Então antes de tirar as películas, você pode pintar o que ficou branco ou cromado, você pode pintar com spray, tá? Porque se pegar spray lá na imagem ali, não vai estragar porque ainda está com a película, tá certo? Agora o próximo passo, né? O próximo passo agora vai ser fazer a instalação elétrica. Essa instalação elétrica, cada painel que a gente manda, né? A gente manda os menus cristal e cada menu vai ter um ponto elétrico, né? O ponto elétrico desse menu cristal, ele é apenas os 2 fios ali que saem para fora, que está ligado lá dentro no sistema de lâmpadas. Então são os 2 fiozinhos. Aí nesse caso aí do menu aéreo, você vai pegar um fio, por exemplo, nesse caso aí, é um menu de 4,5 metros aproximadamente, tá? Então, você vai só pegar um fio ali de mais ou menos uns 5 metros, fazer uma ligação única, né? Você vai ligar ali um menu no outro, para que todos liguem ao mesmo tempo, tá bom? Nesse caso aqui dessa loja, o licenciado já tinha uma tomada lá do outro lado, uma tomada que ela é ligada e desligada pelo disjuntor. Então, nesse caso, não precisou nem colocar um disjuntor. Então, é só fazer a ligação, depois fazer a tomada e deixar ligado lá na tomada, porque para ligar e desligar, ele vai fazer esse processo de ligar e desligar direto lá na caixa, lá no disjuntor. Como existe um disjuntor lá que desliga só essa tomada, então ele vai conseguir trabalhar dessa forma. Então, tá vendo aí, ó, tá sendo feita a ligação, né, dos menus. Então, ó, tá vendo? O fio passa um fio de ponta a ponta e vai ligando todos os pontos elétricos de cada painel nesse fio central. Aí você vai esconder ali, embutir esse fio central ali em cima do tubo, tá? Em cima do eixo aí do tubo galvanizado, 60-40. E depois é só deixar a ponta lá para o lado onde tiver o ponto elétrico. Nesse momento foi testado, ó. Então pegou o último ponto elétrico, ligou ali na extensão para ver se está funcionando. Então ligou e está tudo funcionando, tá vendo? Os 4 menus estão acesos. Agora é partir para instalação final ali, né? Depois vai ser colocada uma canaleta para levar esse fio com a tomada que vai ser montada aí, né? Com o macho da tomada para ser ligada ali naquela tomada que já está esperando essa instalação. Aí a cantoneira não, a canaleta. Então já foi medida, mede a canaleta, vai cortar. Então corta ali a canaleta na medida certa para que ela vá até perto da tomada ali, né? Para que não fique o fio solto na parede. Olha lá, prontinho, né? Feito isso, a canaleta vai ser
colada ali na parede, tá? Do lado desse eletroduto, existe um eletroduto aí que foi instalado nessa loja para atender a máquina de sorvete, né, que está bem aí de baixo. Então ele vai colocar essa canaleta bem ao lado aí desse eletroduto. Olha lá, a canaleta instalada, né, canaleta colada. Agora vai ser apenas instalar o fio, né, colocar o fio para dentro e fechar a canaleta. Fechou a canaleta para dar esse acabamento. A ponta do fio já vai estar ali no lugar certinho onde deve estar. Monta-se a tomada. Então você pode, nesse caso aí, se for uma tomada na sua loja, é só comprar uma tomada macho, né, de acordo com a sua tomada lá. Nesse caso é uma tomada de 3 pinos. Aí, ó, ligou a tomada, tá tudo ligado. Todos os menus estão ligados aí na mesma tomada. Ligados e funcionando, tá certo? Olha aí, ó. Olha o impacto desse menu. Olha o impacto desse menu, tá certo? Ali alguns acabamentos com spray, tá vendo? Igual eu tinha falado. Antes de tirar a película, né? A película aí do menu aéreo, das peças dos menus cristal, aí você tiver que fazer algum tipo de ajuste aí, retoque com spray, aí você já faz esse tipo de retoque, porque se você faz esse retoque antes de tirar a película, aí essa película que eu tô falando, tá vendo? Essa é a película de proteção do cristal. Então depois que você tira ela, aí se pegasse um spray aí nesse cristal, aí ia ficar complicado, né? Antes disso, não. Antes disso, você pode fazer os retoques. E aí, depois que tiver tudo pronto, nada para fazer, né, tudo limpo já na loja, aí você vai fazer a retirada dessa película, tá? É só passar um estilete de leve nas laterais. Um estilete simples, passa ele de leve em todas as laterais ali, ó, da chapa. Passa ele de levinho e depois puxa. Puxa a pontinha e vai puxando essa película devagar, tá certo? Aí, ó. Aí tirou a película, o cristal vai estar impecável como ele tem que estar, para levantar a imagem, para levantar a textura do produto, né, para ficar aquela coisa que a pessoa não resiste ao menu, tá certo? Então tá aí, ó, loja pronta, menu aéreo instalado e absurdamente vendedor, tá? Essa é uma mega loja mista, né? Ó, olha o impacto dessa loja. Aí, então já tá com quase tudo pronto para inaugurar e para começar suas atividades e sua história de sucesso. O balcão já envelopado, né? Um mega balcão aí, um balcão bem grande, tá certo? Operação mista ali, as fritadeiras, geladeira expositora, a máquina lá bem na cara do gol ali, na frente da loja. Essa é uma loja grande, né? Ela tem uma área bem grande, essa vai ser uma área de mesas. No fundo tem mais um balcão, né? Esse balcão do fundo será um caixa, né? Vai ser instalado, nesse balcão do fundo será instalado o caixa e uma bomboniere. Essa é a porta que leva para o escritório e uma área interna de preparação e de estoque. Ali mais uma porta onde leva para um estoque. E tá aí. A loja pronta para começar a operar e para fazer sucesso, né? Para fazer muito sucesso aí na região onde ela vai operar. Nesse caso aí, essa loja fica na Vila da Lila, em São Paulo. Tá certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima!